Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo essa nossa conversa, mas agradecemos muito a sua presença aqui nesse canal para ouvir a mensagem de Jesus. E hoje nós trouxemos, para iniciar essa nossa série de conversa, nós trouxemos muitos os chamados e poucos os escolhidos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos então fazer uma reflexão sobre este tema. Esperamos que todos nós possamos nos harmonizar em Jesus para ouvir com o coração, sentir com a alma e nos fortalecer nesse amor que Jesus está nos disponibilizando. Todos nós precisamos chegar neste momento de reflexão para podermos cada vez mais melhorar a nossa tarefa aqui na Terra. Já iniciamos e sabemos, para muitas pessoas que já estudaram a doutrina espírita, sabem, e outras ainda não estudaram, por isso nós vamos aqui rever esses conceitos básicos. E pensando nisso, nós vamos falar sobre nós mesmos. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. O que estamos fazendo aqui na Terra? Estamos trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. Nós somos filhos de Deus, somos espíritos eternos que fomos criados por Deus, para que pudéssemos construir a nossa evolução, o nosso progresso. E o objetivo é que a gente possa ter forças para caminhar o mais rápido que tivermos condições, porque fomos criados simples e sem conhecimento, mas para alcançar a perfeição através dos nossos méritos. Então, nosso tema é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E por que muitos os chamados? E por que poucos os escolhidos? Então, aqui nós vamos fazer uma reflexão, abrindo aqui um parênteses, para dizer o seguinte: uma grande empresa precisa de funcionários para ocupar diversas funções. Qual é a primeira medida que ela faz para ter esses funcionários? Ela abre um concurso. O concurso é público, qualquer pessoa pode se inscrever. Então, todos são chamados. Mas quem serão os escolhidos? Serão os escolhidos aqueles que tiverem a capacidade, aqueles que tiverem a competência, aqueles que forem capazes de realizar as tarefas que estão sendo propostas. Então, serão poucos os escolhidos. E aqui nessa empresa de Deus, aqui nesse planeta Terra, todos nós foram nos dados oportunidade, assim como essa empresa deu oportunidade a todos, a qualquer um que quisesse se inscrever, porque abriu, é público. Qualquer um que se interessar está concorrendo, pode concorrer. Então, aqui na Terra também, todos nós que viemos aqui na Terra, todos nós fomos chamados para esse crescimento, para essa evolução, para alcançar a perfeição através do nosso esforço individual de cada um. Então, nós estamos aqui na Terra com uma proposta bem definida: melhoramento espiritual. Porque nós somos o quê? Espíritos eternos, habitando temporariamente esse corpo material aqui na Terra, para fazermos todo esse movimento de conhecimento, de entendimento, de compreensão e de crescimento moral e espiritual. Então, todos nós fomos chamados. E quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que tiverem a condição, o interesse, a vontade de trabalhar para o seu próprio progresso. E como é que nós trabalhamos para o nosso próprio progresso?
Nós trabalhamos para o nosso próprio progresso, nos esforçando intimamente. É a questão íntima que nós precisamos colocar na pauta, e não as coisas que estão em torno. Porque o que está fora de nós é importante, mas o mais importante é o que está dentro de nós. Por isso, aquela fala que todo mundo conhece: conhece-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer, precisamos nos observar, precisamos olhar para nós. Se é que nós estamos conscientes de que a vida prossegue. Nós não nascemos na carne e morremos na carne para sempre. A carne é a nossa vestimenta que vai nos auxiliar na caminhada, porque nós somos espíritos, entramos na carne e saímos dela. Então, quando nós entramos com esse objetivo de trabalhar para o nosso crescimento moral e espiritual e desenvolvimento nosso espiritual. E quando nós sairmos da carne, nós já vamos levando aquilo que nós conseguimos conquistar. Então, nós não vamos levar o que conseguimos conquistar na matéria, mas sim em espírito, no nosso sentimento, no nosso coração, nessa força espiritual que vamos colocar em nós, que vamos agregar em nós para podermos caminhar na direção de Jesus. E como que nós vamos fazer isso? Trabalhando. Então, observando essa forma, nós vamos ver que quem é que nos chama? Quem nos chama é Deus. E como é que Ele foi fazer esse chamamento para nós? Como é que aconteceu isso? Esse chamamento aconteceu através de Jesus. E aí nós vamos perceber que toda essa história, esse conhecimento que nós precisamos ter, ele está bem colocado no Evangelho de Jesus e também na Bíblia, que todo mundo fala, né? Muitos dos espíritas não gostam de ler a Bíblia. Quer dizer, é porque eles ainda não entenderam o que é a doutrina espírita. Porque nada aparece por acaso, nada vem do nada. Tudo vem de alguma coisa, de algum lugar. E vejamos, a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho redivivo de Jesus. Então, nós temos sim por obrigação fazer esse estudo. Estudar a Bíblia, estudar o Novo Testamento com bastante cuidado, para que a gente possa aprender. Então, nós vamos ler sim o Novo Testamento e o Velho Testamento, com esse olhar de crescimento, de progressão. Porque nós vamos ver lá no início que Moisés trouxe os 10 mandamentos. Moisés trouxe os 10 mandamentos para todos nós. Aquilo ali era a base. E essa oportunidade que ele traz, esses 10 mandamentos, ele vai mostrar para o homem daquela época, daquele momento, que o Deus é único. Porque naquela época adorava-se vários deuses. E a missão de Moisés era unificar, era colocar o pensamento das criaturas no seu Criador, que é único, Deus único. Então, a mensagem de Moisés foi realmente feita, conseguida, porque ele mostrou o Deus único, conseguiu com que os hebreus entendessem o Deus único. Enquanto os outros povos estavam pensando em outros deuses. Então, por isso é que eles foram colocados em primeiro lugar para receber as informações de Deus, de Jesus, através de Jesus e dos profetas. Porque desde Moisés até Jesus vem um tempo longo.
E nesse tempo longo vieram os profetas, dizendo que iria vir um Salvador. E esse Salvador é Jesus. E nesse interim, todas as informações estão sendo colocadas para que as pessoas possam entender. Porque tudo é uma sequência. Primeiro estão fazendo essa base, e a base é o Deus único, trazendo as criaturas para o sentimento único, para o pensamento único, para que ele possa entender Deus. E quando ele entende que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Criador dele mesmo e de tudo que existe no mundo, ele então passa a reverenciar esse Deus único. E então ele continua nesse aprendizado, aprendendo com os profetas que vieram trazer essas revelações para que eles continuassem acreditando nesse Deus único, relacionando-se com a divindade. Mas este povo que aprendeu o Deus único, eles depois, em seguida, com as informações que foram chegando, eles já não começaram a concordar. Porque eles foram se desviando. Porque essas informações chegaram em seguida, Deus único. E agora? Agora nós vamos ter esse tipo de comportamento para caminharmos em direção a esse Deus único, a esse Deus poderoso, a esse Deus misericordioso, a esse Deus de justiça, de amor, de bondade, de acolhimento. Então, eles não quiseram aceitar as informações que iriam levar a Deus, porque eles estavam envolvidos ali com o orgulho, a vaidade, a maledicência, o sentimento de poder ter tudo para si, nesse egoísmo grande. Então não abriam mãos de nada. E com isso falavam mal e dominavam as coisas e partiram para toda aquela violência que todos nós sabemos. Então foram se afastando dos princípios e das informações que vieram de Jesus de Deus na época, através dos profetas, para se tornar cada vez criaturas melhores. Eles acreditavam no Deus único, mas as demais observações que vinham em relação aos ensinos relacionados a essa orientação divina eram relegadas. Então, em verdade, os chamados seriam todos os seres da Terra, mas estavam partindo por aquelas criaturas que já tinham aquele conhecimento. Mas para alcançar esse objetivo, de fundar essa estrutura, era preciso esse planejamento. E começando pela primeira base, que era Deus único, através de Moisés, que foi a sua verdadeira missão. Depois desse período, veio Jesus veio trazer a mensagem do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa mensagem, ela trouxe um alerta para os homens não se perder nas ilusões do mundo. Porque no mundo há muitas ilusões. E o homem se perde, porque ele quer o mais fácil. Ele quer aquilo que ele acha melhor para ele. E nessa situação está posto aquilo que nós devemos fazer. O que é que nós devemos fazer para o nosso crescimento moral e espiritual? Isso é que nós precisamos perguntar a nós mesmos. Estamos bem no caminho que estamos caminhando? Estamos seguindo o Evangelho de Jesus? Estamos fazendo todo o bem que for possível? Estamos olhando para o outro como irmão? O que é que nós estamos realmente fazendo? Quem são os escolhidos? Aqueles que conseguem ser humilde, ter aceitação das leis de Deus, esforço para praticar essas leis em busca do amor a si mesmo e ao próximo. Então, esses são os humildes.
Esses são aqueles escolhidos. Porque para ser escolhido tem que ter a humildade de ser escolhido. Quantas vezes alguém prepara alguma coisa bonita ou importante que se considera e vai presentear alguém e olha a resposta, não precisa. Mas a pessoa não está levando esse presente ou essa mensagem porque precisa. Ele está levando porque ele achou que aquilo seria muito bonito, muito agradável, presentear alguém. E a pessoa, em vez de agradecer, diz logo não precisa. Mas não está levando porque precisa. Está levando porque quer agradar. Porque quer levar um afeto. Porque quer levar um carinho. Veja como temos dificuldades. E aí vai mostrar, nesse mesmo capítulo, ele vai mostrar o festim de núpcia. E aí ele vai mostrar que ali, né, nessa núpcia, nesse casamento, que é uma festa de casamento, né? Essa festa, casamento, festa, lembra o quê? Alegria, união, progresso, mas também responsabilidade. A pessoa precisa ter responsabilidade com a própria vida e com a vida dos semelhantes. Então, isso é muito importante. Nós temos conosco essa mensagem de Jesus. Responsabilidade conosco, responsabilidade com aqueles que estão em torno de nós, que são nossos semelhantes. Então, Jesus nos diz, o reino de Deus é semelhante a um rei que realiza as núpcias de seus filhos, de seu filho. Enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Que no caso somos todos nós aqui na Terra. Todos nós estamos sendo convidados. Mas olha o que aconteceu com esse exemplo dessa núpcia, desse convite, né? O que aconteceu? Muitos recusaram-se a vir. Aí o rei, aliás, todos, né, que foram convidados recusaram-se a vir. Aí o rei mandou outros servidores, explicando que ele tinha preparado tudo. Olha aquele tempo lá que vieram os reis, que vieram os profetas, falando da vinda de Jesus, nos preparando para receber esse amor que Jesus veio falar conosco. Não prestamos atenção. Então, está mostrando ali. O rei manda outros servidores para que pudesse mostrar como é que ele estava preparando. E aí ele mostra, os servidores falam para ele que o banquete está pronto, está tudo certo, para que eles venham. E o que eles fazem? Massacram os servos, muitos deles são mortos. O que são esses servos? O que são esses que são massacrados? São os primeiros cristãos que vieram trazer a mensagem do Cristo e foram massacrados mesmo. Todos nós sabemos disso. Naquele começo era assim. E não se engane, porque hoje estamos passando por situações muito semelhantes. Muito semelhante àquela. Então o rei mandou convidar todos da rua. Quem encontrasse fosse convidado. Então convidou todos. Não teve mais aquele grupo. Por que era aquele grupo? Aquele grupo que estava sendo treinado, que estava sendo organizado, que estava trazendo a mensagem do Cristo para espalhar no mundo. Mas esses que tinham esse conhecimento não se interessaram. Como muitos de nós hoje. Temos o conhecimento, mas não queremos falar. Mas não queremos trabalhar na seara do Senhor. Mas não queremos nos esforçar. Vou deixar para depois. Este ano passado foi um ano diferente. Mas antes dele, a pessoa vai fazer o estudo,
na casa espírita, ou vai cuidar da evangelização, ou vai cuidar da assistência social. Ah, mas hoje eu não posso, não sei o quê. Você bota um monte de empecilho, porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Vamos ver daqui para frente qual é o recado que esse ano, para pensar, né, sentou todo mundo na cadeirinha, vamos ver se agora esse ano que vem, este ano que nós estamos, que tudo se melhore, porque as mentes que ficaram na cadeirinha pensaram e refletiram, e bom, agora vou tomar outro rumo. Então, é bem capaz que mude para melhor, assim esperamos. Então, ele mandou convidar todos da rua, ou seja, convidar quem quiser vir, venha. E foram muitas pessoas lá. Então, o que é que nós podemos dizer desses 3 momentos? Que Moisés, Jesus e a doutrina espírita é uma sequência. Você aprende um pouco aqui, você aprende um pouco ali, você aprende mais um pouco e vai caminhar para aprender muito mais. Então, os servos são os nossos trabalhadores, são nós cristãos, né? Que estamos trabalhando na doutrina do Senhor e que precisamos ter realmente consciência desse trabalho que nós estamos fazendo. Todos nós temos que nos esforçar e perceber que antes da vinda do Cristo, à exceção do povo hebreu, todo o povo era idólatra e politeísta. E hoje, será que não estamos numa situação semelhante? Quem são os deuses que nós estamos cultuando? Não, todo mundo está sabendo, isso sim. Todos sabem que Deus é único. Mas estão cultuando qual Deus? Estão cultuando o Deus verdadeiro através do Evangelho de Jesus? Ou estão cultuando o orgulho, a maledicência, o dinheiro, o poder e uma série de outras coisas? Que é aquilo que mais você valoriza. Você está onde está o seu pensamento e o seu coração. Onde está teu pensamento e o seu coração? Onde estão as suas preocupações? Eu estou preocupado com o quê? Isso precisamos pensar. Então, os judeus, eles repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem às práticas mais fáceis das formas exteriores. Então, o Deus é único, mas eles começaram a cultuar outros deuses. Do dinheiro, do poder, da força, da imagem, né? E o mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, divididas pelas seitas. E a incredulidade mesmo havia penetrado no santuário. Porque é assim que acontece. Começam a dividir para destruir. Porque se estiver unido em Deus, com a força do Senhor, ninguém vai ser destruído. Mas se houver cisânia, é capaz. É capaz, porque a criatura fica perdida nessa confusão. Os templos, ou as casas, as igrejas, elas se formam, mas a igreja de Jesus é uma única. Única. Deus não criou igreja, Jesus não criou igreja. Foram criados os núcleos para poder estudar, aprender e praticar. Então, de acordo com a tendência daquele grupo, ele vai para um lado, vai para outro, vai para outro. Tudo bem. Agora, o que não pode é ir para um lado, para outro, e ser contra os outros irmãos. Porque todos nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Se estamos numa
religião, que nós temos religião, ou se estamos num templo, não podemos ser contra o outro templo, porque são irmãos também, eles estão lá aprendendo, cada um está num nível de entendimento e compreensão. Então vamos seguir, amando uns aos outros, e não fazendo maledicência, muito menos dentro daquele núcleo que nós estamos, seja lá qual for nossa igreja. Pode ser o centro espírita, pode ser a igreja daqui, a igreja dali, não importa. Qualquer delas. Fomos para lá? Fomos, então vamos ver como funciona aquilo lá. Ah, mas eu não gosto de fulano, porque fulano faz isso. Deixa fulano fazer. Faça você a sua parte. Não vai ficar atrás de fulano, você já viu que ele está fazendo coisa que não deve ser. Faça você a sua parte. Quem sabe, se ele olhando o que você faz, ele muda de ideia. Mas também não abandone. A não ser que você fique inviável de fazer alguma coisa no lugar. Aí não vale a pena ficar parado, porque parado não podemos ficar. Então você muda de núcleo, vai para outro, onde possa ser melhor aceito e que possa desenvolver a atividade que você traz para fazer. Então não vamos criar casos no ambiente da nossa igreja. Vamos trazer amor. Aí, amor, Jesus falou. Ama o próximo como a ti mesmo. Vamos nos amar e vamos amar o próximo. Então nós percebemos que não basta ter convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentará à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e com condições expressas, estar revestido com a roupa nupcial, ou seja, com a pureza do coração, e praticar a lei segundo o Espírito, segundo a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Que Jesus trouxe para nós? Fora da caridade, não há salvação. Mas não é essa caridade de doar coisas, mas é a caridade de se doar. É doar o bom pensamento, o bom sentimento, as boas atitudes, as boas palavras. Levar para o outro o bem que você tem. Isso é a caridade. E com isso você vai doar também os bens materiais. Mas é preciso que esse bem interior que você construiu em você, você possa doar. Não, eu sou muito bom, eu não posso dar nada para ninguém. Não adianta. Se diz muito bom, mas não quer que esse bem chegue no outro. E a gente só vai crescer e se iluminar se nós conseguirmos nos esforçar para iluminar o outro, com aquela pequena luzinha. Mas a claridade vai lá. Levar para o coração do outro essa mensagem de amor. Todo aquele que ouve a palavra divina, pouco há que aguardam e a praticam. Poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. E é por isso que Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. E aí nós vamos pensar na questão da porta estreita. A porta estreita é dele. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. E aí nós vamos perceber que tudo que é fácil, que é muito bom, que está muito assim à nossa disposição, temos que ficar atentos aonde essas situações vamos levar. Porque a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grande esforço sobre si mesmo para vencer as suas más tendências e pouco a isso se resignam. Muitas pessoas não querem fazer nenhum sacrifício para se melhorar. Isso aí é o complemento, né, da máxima. Há muitos chamados e poucos os escolhidos. Porque ninguém quer fazer o esforço
Você quer ser escolhido, mas você não quer cumprir a lei. E a lei de Deus é a lei de Deus. Ela não vai mudar por interesses nenhum. É assim, pronto. Ponto final. É isso, ponto final. Ou faz, ou assume as consequências. Então vamos nos esforçar. Nem sempre aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque não tem a pureza do coração. Porque sua fala é falsa. Porque está enganando. Como vai entrar no reino de Deus? Não tem condição. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse sim entrará. E o único caminho que vos está aberto para encontrar a graça diante é de praticar, é a prática sincera do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas não são somente salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas terrestres. Pensem nisso. É Jesus, é as leis de Deus que nos dá a garantia da paz. Cada um de nós tem que fazer esse esforço. Porque se estamos em paz, todos estiverem em paz, não há motivo para nada de intranquilidade ou de estabilidade acontecer. Estará tudo tranquilo e sereno, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas palavras de Jesus serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. O ensinamento dos espíritos reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolvem e as comentam para pôr ao alcance de todos. A doutrina espírita veio para todos. Então não é um grupo que sabe, todo mundo. Temos que falar de forma que todos compreendam, todos saibam, tanto letrados como iletrados, crente ou incrédulo, cristão ou não, podem recebê-lo, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Então, os espíritos, nós estamos cercados de testemunhas, cercados de espírito, e nós precisamos compreender isso, ter esse saber. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estiverem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas para eles as lições são para os outros, realizando assim as palavras de Jesus. Vede o argueiro no olho, no vosso não vede o argueiro no vosso olho, vede o argueiro no olho do vizinho e não vede a trave no vosso olho. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona. Multiplicará também os escolhidos. Então vamos fazer esse esforço. Vamos trazer para dentro de nós essa força do amor de Deus, olhando para a nossa tarefa do dia a dia, procurando fazer o melhor, o nosso trabalho, as nossas atitudes, as nossas falas, aquilo que nós queremos fazer. Vamos fazer da melhor forma possível para que o nosso momento aqui na Terra seja grandioso quando nós partirmos daqui. Na hora que nosso corpo ficar, nós, espírito, vamos seguir em paz, porque cumprimos a tarefa
da forma que nos foi possível e que tivemos condições de fazer. Não deixamos nada pelo lado. Fomos fazendo a nossa tarefa continuamente. E para encerrar, eu trago aqui um texto de Dona Maria Dolores, que ela fala sobre a colheita. Nós estamos no mundo trabalhando para colher o melhor, para colocar em nós espírito, para caminharmos em direção a Jesus. Então ela nos diz: se consegues guardar o coração sem queixume em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmo e ofensa, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem, lembrando tempestades. Se olhas, pare o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir. A expressão que te espanca e te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir, é ter forças para superar. Se logras conservar a luz no pensamento, antes os assaltos do tufão violento, que se forme da injúria que atraiçoa, e trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança da alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora, o socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem, para viver em paz na vitória do amor. Então, Dona Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradeço a você que me ouviu até aqui. Peço-te que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça no seu amor, para que possas ter um dia, uma noite, uma tarde, um momento de muita alegria, de muita força, de muita paz, de muito sentimento de amor, e que possas olhar para ti e te ver como aquele cristão que veio para trabalhar e para vencer. E não se descuide da vida, não se lamente de nada, te fortaleça na fé em Cristo e continua no teu trabalho do bem. Faça o melhor por ti, que estarás fazendo o melhor por todos nós. Que as bênçãos de Jesus ampare sua família, proteja seus amigos, ilumine seu coração, fortaleça a sua fé, te dê muita ternura e que você possa ser grande junto com a misericórdia divina, fazendo bem em toda parte. Muito obrigada pela sua atenção. Que Jesus te abençoe. Muita paz, muita paz. Muito obrigada.